Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E hoje nós vamos continuar aprendendo com a nossa série sobre Gideão. Nós vamos falar sobre Gideão, aprendendo com um general improvável. Este é o episódio 3 da nossa série, onde nós vamos falar sobre consertando dentro, consertando a família. Então nós vamos falar como era a família de Gideão. Como que era essa parentela, o que eles faziam, quem eles adoravam. Nós vamos estudar isso nesse episódio. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar no livro de Juízes, no capítulo 6, do versículo 25 ao 32, que diz assim: Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: Quem fez isso? E perguntando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto, se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. Então nós podemos perceber aqui, nessa história de Gideão, que ele cumpriu a vontade de Deus. Mesmo contra a vontade do povo, mesmo contra a vontade da família, mesmo contra a vontade da parentela dele, ele cumpriu a vontade de Deus. E a gente percebe aqui a agilidade de Deus. A Bíblia fala que naquela mesma noite Deus falou isso para ele. Então, naquele mesmo dia do encontro dele com o anjo do Senhor, do encontro que ele teve com Deus e da oferta que ele tinha apresentado ao Senhor, o Senhor também pede mais uma oferta. O Senhor pede que ele vai lá e dentro da própria família dele, porque esse altar era do pai dele, esse altar ali era daquela região ali, não era estranho à família dele. Então Deus pede que ele vá, corte o poste ídolo, pegue o boi do pai dele, quebre aquele altar de Baal, construa um outro e ofereça um sacrifício ao Senhor. Deus quer que nós primeiro consertemos dentro das nossas casas, dentro da nossa família, dentro da nossa vida, para depois esse ministério ir para fora, ir ali para outras pessoas, ir para uma igreja, ir para outras pessoas. Então, se dentro de casa tiver ali bagunçado, como era o caso de Gideão, como ele ia ali pelejar as guerras do Senhor, sendo que dentro da casa dele tinha idolatria, sendo que dentro da casa dele já tinha ali aqueles pecados, sendo que por causa desses mesmos pecados que a família dele praticava e todo o povo também praticava, que tinha vindo essa consequência da fome, dos inimigos, né? Toda essa questão da miséria. Então ele primeiro tinha que obedecer à voz do Senhor. Obedecer ali aquilo que o Senhor tinha designado. E ele tinha que ser ágil também. Como Deus foi ali, como a gente viu aqui, a agilidade de Deus. Deus é rápido. Deus quer que nós estejamos também ali no planejamento dele. Deus quer que a gente obedeça a ele. Não é pra gente ficar, Senhor, amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço, no outro dia eu faço. Não, nós devemos obedecer quando o Senhor nos fala, pois nós não sabemos quando vai ser nosso último dia. A gente não sabe quando que a gente vai morrer, a gente não sabe quando o Senhor Jesus voltará. A gente sabe que vai ser breve, mas nós não sabemos nem o dia nem a hora. Então nós precisamos agir de acordo com a vontade de Deus no tempo de Deus, né? Então nós percebemos também outro ponto muito importante, que é a ordem. Repare, eu vou reler
o versículo 25 e 26, nós vamos reparar aqui, prestar atenção na ordem que o Senhor fala a Gideão, quando ele diz: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Repare que Deus já tinha designado tudo. Deus falou como que ia ser esse altar, Deus falou qual o sacrifício que ele queria, Deus falou como esse altar ia ser construído, até a lenha, né, do que ia queimar ali aquele holocausto, o Senhor já tinha designado. Deus deu ordens claras, ordens precisas a Gideão, para que fosse fazer certo, fazer da maneira que Deus queria que ele fizesse, ter a obediência do jeito que Deus designou. E Deus quer também que a gente tenha essa obediência, por isso que ele nos deixa a palavra dele. Deus nos deixa aqui na Bíblia e expressa a sua vontade, o jeito que ele quer que a gente faça as coisas, o jeito que ele quer que a gente obedeça. Deus quer que a gente seja fiel à palavra dele. Deus quer que nós não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, nem volte para trás, nem volte para aquilo que a gente era, mas que a gente permaneça firme no alvo, que a gente permaneça firme nele, em Deus e em sua palavra. E nós também precisamos nos lembrar que a nossa casa, ela deve ser para glorificar a Deus. A família não é algo para querer substituir a Deus, para ser um ídolo na nossa vida, mas a família é para nós glorificarmos a Deus. Porque também tem os dois extremos. Às vezes a pessoa não tá nem aí para a família, então não tá nem aí para que a família tá fazendo, não toma cuidado com os seus, e também tem aqueles que idolatram. Hoje a gente vê uma idolatria. Nós podemos ver hoje na internet, né, até nas próprias redes sociais, que filhos se tornaram um ídolo. Então, de repente, ser mãe, né, ou ser pai, a paternidade, a maternidade, não está apenas fazendo parte da vida das pessoas, mas sim sendo um ídolo, o ídolo familiar. E muitas pessoas podem achar ruim com isso, sim, mas a feminilidade e ser filhos de Deus e até a paternidade não é só isso, não é só a família. A família sim vai acontecer, se for o plano de Deus, e também algumas pessoas não são designadas para isso. A própria Bíblia fala que tem pessoas que não vão se casar, vão apenas fazer a obra de Deus, como o apóstolo Paulo e outros homens de Deus, e tem pessoas que já vão se casar, vão ter os seus filhos, mas hoje tá naquela idolatria. Então tudo aquilo é muito grande, parece que tudo na vida passa em torno, gira em torno da família, daquela idolatria dos filhos, e muitas vezes isso são imagens falsas, porque até parece que uma pessoa vai viver um sonho a vida inteira, né? Até parece que tudo que a pessoa vive está descrito como ela posta nas redes sociais, mesmo porque as redes sociais, elas são uma mentira. Muitas vezes as pessoas olham ali o Instagram e elas se sentem frustradas, elas se sentem deprimidas, tristes, com inveja, mas por quê? Porque aquilo é uma fantasia, não é algo real. Na foto pode estar lindo, pode estar a coisa mais bonita do mundo, só que ninguém mostra aquilo que não está por trás da foto. Ninguém mostra, às vezes, a lágrima que essas pessoas estão chorando, ninguém mostra os momentos tristes, os momentos infelizes que essas pessoas estão tendo, ninguém mostra as crises familiares que essas pessoas têm, porque todo mundo posta na internet apenas aquilo que é bonito, que é lindo, que sabe que vai gerar ali pessoas para comentar, pessoas que vão dar like, mas a pessoa não mostra toda a realidade, tudo aquilo que ela vive. É uma maquiagem, é uma falsidade aquilo. Então, nós precisamos nos manter firmes no Senhor e saber que a nossa família e toda a nossa vida serve para glorificar a Ele e não para que nós transformemos em ídolos para o nosso próprio bem-estar. Isso tem que ficar muito claro nas nossas mentes, como cristãos que somos. A vida não se resume em ser mãe e a vida não se resume em se casar. A vida é muito mais que isso. Como a própria Bíblia fala, né, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, cada vez mais, até ser dia perfeito. Então, nós precisamos aprender mais de Deus, porque tudo aquilo que não está de acordo com a palavra vão ser os extremismos, e aí que vai caber o pecado e a desobediência, porque não vai estar de acordo com a vontade de Deus. Nós podemos também ver aqui a atitude de Gideão pondo fim
a idolatria, derribando o altar que era do pai dele. Ele não se preocupou, ele foi de noite, mas ele não foi pensando assim, é do meu pai, isso pode ferir o meu pai, machucar o meu pai. Não, meu pai é uma ótima pessoa, ele só é um pouco idólatra, mas ele é uma ótima pessoa. Então eu não posso fazer isso, porque afinal de contas, né, eu tenho uma aliança aqui com meu pai, afinal de contas, né, ele é meu pai, né, ele cede aqui a casa para mim morar, ele cede talvez alguns alimentos aqui para mim, né, eu não vou decepcionar ele. Não, precisamos pôr fim naquilo que nos faz idólatras, naquilo que a nossa família muitas vezes está abduzida, está ali pecando. Porque se nós não pormos fim nisso, se nós não sentarmos com cada um deles e falar assim, você está errando nisso, 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 nós vamos ser pessoas participantes, nós vamos estar ali alimentando, sendo pessoas que estão apoiando, até sem pensar, mas nós muitas vezes estamos assim, estamos ali apoiando a idolatria alheia, a fraqueza, o pecado alheio, porque nós não corrigimos. E isso cabe sim aos pais, muitas vezes até com respeito. Os filhos também veem que os pais, no caso de Gideão, foi assim, vê que os pais estavam ali pecando, adorando ídolos e não estavam ali obedecendo o Deus verdadeiro. Ele não foi lá brigar com o pai dele, mas ele obedeceu a Deus, como a Bíblia mesmo fala que convém obedecer a Deus do que a homens. A gente obedece as leis, a gente obedece as leis terrenas que eu falo, normais, a Constituição e tal, enquanto não está afetando a nossa fé. Porque a partir do momento que a lei humana fala assim, olha, você tem que negar a Deus, a gente não vai dar ouvidos a essa lei, a gente não vai obedecer essa lei, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Como nós vemos hoje leis que fazem guerra contra Deus, leis que vão contra o plano de Deus, contra aquilo que Deus designou. E nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos ser pessoas que vão ali obedecer, porque afinal de contas eu tenho que ser um bom cidadão. Não, a gente tem que sim ser um bom cidadão, mas principalmente um cidadão dos céus, um cidadão do alto, dar o bom testemunho de cristãos e não nos contaminarmos com essas leis corruptas humanas. Outra coisa aqui, que o primeiro passo foi derrubar aquilo que é contra Deus. O primeiro passo, antes dele oferecer ali o sacrifício e cortar, né, até o pós-título para servir como lenha, foi derrubar o altar. Aquilo que estava sendo o objeto de adoração, que estava ali apoiando o objeto de adoração, que era aquele altar, deveria ser destruído. E muitas vezes na nossa vida hoje não pode não ser um altar como nos tempos de Gideão, que eram com as pedras ali, que tinha, né, todo aquele ritual. Mas o que está tomando mais o seu tempo com Deus? O que está pesando mais na sua vida? O que está tomando mais o seu tempo, mais a sua devoção, a sua atenção? O que está contra Deus que tem estado na sua vida? E isso é aquilo que deve ser quebrado e derrubado. Né? Então é isso que a palavra aqui fala, porque a gente vai ler, né, quando a gente lê a Bíblia, e está no físico. Então, por exemplo, quando os reis iam para a guerra, eles matavam as pessoas dos povos inimigos. Hoje não é para a gente matar pessoas, porque o próprio apóstolo Paulo fala, né, usado pelo Espírito Santo, que a nossa briga não é contra pessoas, contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Então nós precisamos nos lembrar que a nossa luta é contra os demônios e não propriamente contra as pessoas, porque as pessoas são usadas pelo diabo. Outra coisa também que nós precisamos entender aqui, que é edificando um relacionamento com Cristo, que vai muito também daquilo que eu falei para vocês agora. Nós vemos isso no versículo 26 também, que diz assim: edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do pós-título que vieres a cortar. Precisamos ter um verdadeiro e genuíno relacionamento com Cristo. Um relacionamento que é construído na confiança, na fé, na perseverança, na leitura bíblica, nas orações, nos jejuns, no tempo passado com Cristo, na leitura da palavra, na leitura de bons livros que edificam. Quando a gente passa tempo vendo pregações, escutando pregações, isso tudo edifica a nossa fé, edifica a nossa comunhão com Deus. Então, esse edificar um relacionamento com Cristo hoje, como eu falei, não é construir um altar físico para ele, um altar com pedras e tijolos como na época de Gideão, mas é construir, colocar cada tijolinho desse é uma ali disciplina espiritual, é uma forma de glorificar a Deus. Então pensa que
todos esses tijolos espirituais juntos fazem parte dessa glorificação de Deus no nosso coração, na nossa vida. E só nós podemos fazer isso. Não adianta nós pensarmos, então eu vou pedir para tal pessoa fazer isso para mim, eu vou pedir para tal pessoa fazer aquilo para mim, ou inventar desculpas. É porque eu não tenho tempo, porque isso aqui eu não posso, porque minha vida é muito corrida, então eu não posso fazer. Porque eu tenho outra pessoa que dependa de mim. Não. Tudo que Deus nos designa está na nossa capacidade, porque é Ele que nos capacita. Então, por mais que nós temos um dia corrido, quantas horas, quanto tempo é gasto na rede social? No próprio celular você consegue ver isso. Quanto tempo que você gasta mais no celular do que na leitura bíblica, do que nos livros que edificam? Quanto tempo é gasto com programações, com vídeos, com entretenimento, com jogos e com tantas outras coisas, com amizades que não edificam? Muito pelo contrário, destroem. Pessoas que são contra Deus, entretenimentos que são claramente contra Deus, pessoas que fazem guerra ao Senhor e estão ali muitas vezes sendo apoiadas ali nos nossos corações, nas nossas mentes. Isso deve ser extinguido, isso deve ser derrubado, mas não é para a gente brigar com essas pessoas, é simplesmente para manter a distância, evangelizar, falar de Jesus e manter a distância, porque se nós não fizermos isso e continuarmos acatando no nosso coração coisas que são contra Deus, essas mesmas coisas vão nos destruir pouco a pouco. Não vamos ter mais comunhão com Deus, não vamos conseguir mais orar, vai estar aquela distância de Deus, não porque Deus está querendo ficar distante de nós, mas porque nós não estamos cultivando isso. Então, esse edificando o relacionamento com Cristo é algo constante, isso deve ser algo rotineiro, e isso é algo feito das menores até as maiores atitudes. Outra coisa muito importante que a gente percebe aqui nesses versículos que a gente viu aqui é o sacrifício. Quando é queimado aquilo que é contra Deus, como no caso aqui de Gideão, que era o boi do pai dele, que era o altar do pai dele, que provavelmente o pai dele ali servia até como alguém que oficializava ali, talvez até um sacerdote idólatra, né, para ter todos aqueles apetrechos na casa dele. Mas nós precisamos sacrificar ao Senhor. E sacrificar é apresentar ao Senhor e pedir, Senhor, queima, tira de dentro de mim tudo aquilo que é contra o Senhor, e praticar também, sabe isso? Tirar de dentro de nós tudo aquilo que é contra Deus. Aquilo que era objeto de idolatria daquela família e daqueles israelitas era algo que Deus mandou queimar como lenha para o sacrifício, que era o poste ídolo. Tudo aquilo que vai contra Deus, tudo aquilo que vai contra os desígnios de Deus, o propósito de Deus, deve ser queimado. E eu não tô falando de colocar fogo físico, né? Não tô falando, por exemplo, aqui, Gideão ele colocou o fogo físico, mas nós precisamos queimar dos nossos corações tudo aquilo que serve como pecado, que nos afasta do Criador. Então nós precisamos ter isso em mente. Outra coisa que nós vemos aqui é a companhia que agrega. Gideão não foi sozinho. Ele levou mais 10 homens com ele, servos dele. Então, provavelmente ali pessoas que ele já conhecia, ele sabia quem eram essas pessoas. Não foi algum desconhecido que estava passando na rua. Então, nós podemos perceber que Gideão, ele não foi sozinho e ele tinha companhias que agregassem. Devemos caminhar com pessoas que são testemunhas de Deus, pessoas que amam a Deus, pessoas que têm temor a Deus e pessoas que também buscam a Deus. Indivíduos que também escolhem servir e amar ao Senhor. Porque se nós caminharmos apenas com pessoas que não amam a Deus, que não obedecem a Deus, que não estão nem aí com os mandamentos do Senhor, o que isso vai nos edificar? Nada, só vai nos destruir. Como a gente pode ver aqui essa companhia bem escolhida de Gideão, quando a Bíblia diz assim: então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Então perceba aqui também a obediência. Gideão, ele foi obediente ao Senhor. Ele não ficou com medo de alguém, né? Até na hora ele falou, né, que ele temeu. Aqui diz que ele temeu, mas esse medo não fez ele paralisar. Ele não falou, ficou paralisado, não posso fazer nada. Não. Ele foi ali buscar obedecer ao Senhor. Assim como Gideão e aqueles 10 homens obedeceram a Deus, nós precisamos obedecer e ser fiéis ao Senhor de todo o nosso coração e em todas as circunstâncias, de forma integral em tudo aquilo que Ele nos ordenou. Repare que Gideão, ele obedeceu em tudo. Ele apenas não derrubou só o altar e falou assim, eu vou usar a lenha de outro lugar, eu vou catar lenha em algum canto, deixa um poste ídolo ali, porque afinal a gente já fez o bastante. Esse boi aqui, a gente pode usar ele
ir em outro altar, a gente pode fabricar outro altar, sabe? Buscar estratégias para obedecer a Deus? Não. Ele realmente obedeceu a Deus na integralidade. Quando ele usa a estratégia, foi para outra coisa, como a gente vai ver, que foi quando ele faz de noite, né? Não faz de dia. Então, porque naquele momento que ele teme, como eu falei, não foi um medo paralisante, ele mesmo assim escolheu, decidiu obedecer a Deus. Então, mesmo Gideão temendo os homens daquela cidade, ele obedeceu a Deus com a estratégia de ir à noite. Tem áreas em nossas vidas que precisamos ter estratégias vindas de Deus, vindas do céu, para vencer. E não são estratégias que vão contra os mandamentos de Deus, muito pelo contrário, são estratégias que vêm dele. Né? Então, por exemplo, nós podemos perceber aqui, até quando a gente lê a história da rainha Esther, quando ela vai perante o rei, e ela não vai de imediato falando, olha rei, estão me matando aqui o meu povo, vão me matar também porque eu sou judia, não. Ela pediu ali para o rei, para ele e Amã participarem de um banquete. Depois, naquele banquete, ela pede ainda uma outra oportunidade, um outro banquete com o rei. E naquele segundo banquete, Esther fala o que estava acontecendo. Ela não foi de imediato. Então, são estratégias que o céu nos dá. Ela obedeceu sim a Deus. Ela falou para o rei aquilo que estava acontecendo e aquela chacina, aquele assassinato que ia ter contra os judeus foi acabado. Né? Porque ela foi uma mulher corajosa que escolheu obedecer a Deus, mesmo com o preço dela até ser morta. Ela podia ser morta ali naquele lugar, mas ela não foi. Ela foi uma mulher que decidiu obedecer ao Senhor. Então nós precisamos também decidir obedecer ao Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso coração. Outra coisa também que nós vemos é a perseguição do inimigo. Porque o inimigo nunca vai ficar feliz quando a gente obedece a Deus, nunca. Porque ele sabe que uma pessoa que obedece a Deus é uma menos para ele. E é uma pessoa que vai ser influência ali boa para outras pessoas também que estavam ali descrentes, mas que vão se converter. Então nós vemos isso no versículo 28 ao 30, que diz assim: Levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam, quem fez isso? E perguntando e inquirindo disseram, Gideão, filho de Joás, fez essa coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora o teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Repare que aqueles homens, eles perseguiram também a Gideão, eles chegaram ao ponto de falar para o pai de Gideão matar ele, porque ele tinha derrubado o altar. Então olha só a que nível, esse altar não era nem para existir, esse altar a Baal, porque o próprio Senhor Deus já tinha falado que não era para eles adorarem outros deuses, outros ídolos na verdade, porque somente o nosso Deus é o Deus verdadeiro, né? Ele mesmo fala, Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Então nós sabemos que Deus é o único que pode nos dar vida eterna. Jesus é o único que pode nos dar vida eterna, porque ele mesmo pagou o preço de sangue, pagou o preço da sua vida na cruz, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, repare que o inimigo ele sempre vai perseguir. Então, o cristão de verdade, ele sempre vai ser perseguido. Agora, alguém que leva a vida, até vai na igreja, até se diz um cristão nominal, mas alguém que não leva a Cristo a sério não vai ser perseguido. Pode ali passar uma dificuldade ou outra na vida, mas não vai ser uma pessoa perseguida pelo inferno, perseguido pelo Satanás. Não, porque ele já está fazendo a vontade do inimigo, já está fazendo a vontade do diabo. Todos aqueles que escolhem viver o verdadeiro evangelho serão perseguidos. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Sabemos que Satanás vai fazer de tudo para nos fazer retroceder e desistir. Por isso, devemos buscar fortalecimento em Deus. Satanás ele vai usar todas as estratégias e o inferno inteiro para querer nos fazer retroceder na nossa caminhada na fé. Eu gosto muito de um livro chamado O Peregrino, do John Bunyan. E ele é um livro muito clássico na literatura cristã, e ele mostra exatamente como é a caminhada de um cristão, né? Ele mostra ali numa alegoria, mas nós percebemos que isso está muito pautado aqui na palavra, não é um livro, vou falar assim, como a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso livro de autoridade, ela está acima de qualquer outro livro, mas ele é um livro muito bom para que nós entendamos essa questão da nossa vida espiritual, nossa vida com Cristo, a nossa jornada para o céu. E nós vemos durante a caminhada de cristão, que é o personagem ali principal, ele tem vários desafios, ele passa por várias coisas, ele passa por várias dificuldades, mas ele permanece na fé, ele permanece sendo fiel a Deus, ele permanece um cristão genuíno e ele vai para o céu. Nós percebemos também aqui nessa história de Gideão o livramento, quando o pai dele diz, no versículo 31,
Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contenderei vós por Baal, livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Então nós percebemos aqui esse livramento que Deus deu ali para Gideão, até usando o pai dele ali, porque Deus ele também usa pessoas. Mesmo com a perseguição sobre as nossas vidas, Deus promove o livramento. Deus ele provê esse livramento, ele provê o escape. Não morreremos fora de tempo. A gente pode ver até a vida do apóstolo Paulo. Ele passou por prisão, por cadeia, por açoite, por naufrágio, por um monte de coisa. Mas nós percebemos que ele morreu somente no tempo que Deus já havia designado que ia acabar ali a jornada terrena dele. Então, Deus ele já predestinou esse tempo da nossa morte. Ele já sabe o dia e a hora que a gente fecha os nossos olhos aqui nessa terra e parte para a eternidade. Então, nós precisamos escolher obedecer ao Senhor e viver essa vida com Deus, porque Ele provê tudo que nós precisamos. Então, nós precisamos amar esse Deus e sermos fiéis a Ele, sabe? Nós vemos que nós até vamos passar por esse vale da sombra da morte, mas nós não devemos temer mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Outra coisa que nós podemos perceber também é a identidade, que nós vemos nos próximos versículos que dizem assim: naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito, Baal contenta contra ele, pois ele derribou o seu altar. Então, quando nascemos de novo, Deus nos dá uma nova identidade, Deus nos dá um novo nome. A gente pode ver exemplos da Bíblia, vários exemplos, que Deus mudou o nome de homens de Deus. Então, por exemplo, Abraão, o nome dele era Abrão, e aí o nome dele passou a ser Abraão. Sara mesmo, o nome dela era Sarai, e aí passa a ser Sara. Nós vemos vários outros exemplos da Bíblia como Deus mudava os nomes. E esses nomes não eram mudados apenas por caprichos divinos, mas porque Deus quer que a gente tenha uma nova identidade nele. E eu não estou falando dessa identidade que o mundo prega. Seja o que você quiser, faça o que você quiser, pratique o que você tiver na cabeça, viva hoje como fosse o último dia. Não. Isso são planos realmente malignos. Deus quer que nós vivamos, temos a nossa identidade pautados na Bíblia, pautados na Escritura, pautados nos seus mandamentos. Então precisamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo, porque se a gente não tiver essa transformação diária, não podemos agradar a Deus, né? Porque somente o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é ele que opera essa obra em nós. Outra coisa também, o último ponto que nós vemos é o testemunho. Repare que o próprio Gideão, ele passou a ser um testemunho vivo daquilo que ele fez, né? Como ele começou a ser chamado de Jerubbaal, porque ele cortou aquele poste, ele quebrou aquele altar e sacrificou a Deus, glorificou a Deus, ofereceu a Deus a sua oferta. Então precisamos ter testemunho daquilo que Deus fez e até faz nas nossas vidas. O testemunho é aquilo que fortalece a nossa fé no dia ali que a gente passa por um dia mal, né? No dia que a gente passa ali por um momento de adversidade. Então, o testemunho, ele vai servir ali como um memorial na nossa vida, tanto na nossa mesmo, para nós mesmos ver, mas na vida de outras pessoas, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, como o apóstolo Paulo mesmo fala, que nós estamos cercados por grande nuvem de testemunhas. Então, nós temos essa missão, nós temos essa responsabilidade, mais do que apenas um projeto, né? Uma responsabilidade. Nós estamos sendo escolhidos por Deus, né? Designados por Deus para cumprir isso, esse propósito de testemunhar Ele a todas as pessoas. Então essa mensagem que eu quero deixar com vocês, que realmente nós venhamos meditar na história de Gideão e aprender mais e mais e mais da vida desse herói da fé, né? Que nós venhamos realmente não parar por causa do medo das adversidades ou de cuidados humanos, mas que nós venhamos perseverar na obediência e na fé ao Senhor. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!